Política Impura. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais um Política Impura. Hoje iremos falar, em primeiro lugar, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Depois, ligado a essa Declaração Universal, eu gostaria de falar da Declaração Universal dos Deveres do Homem, que está por elaborar. Ia falar depois sobre Portugal e sobre a onda de greves que estão a alastrar por Portugal, sobre algo também inevitável na política europeia, que é o Brexit e toda a novela que anda à volta da senhora May, e finalmente do Brasil, da pastora Damares, ministra da Família, e do professor, dito filósofo, Ricardo Rodrigues, futuro Ministro da Educação. Vamos começar pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, que comemorou agora 70 anos da sua aprovação pela Organização das Nações Unidas e que foi uma das grandes conquistas da humanidade no pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo viu-se dilacerado pela tragédia da Segunda Guerra Mundial e, na sequência da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada já pela Revolução Francesa, em que se dizia que todos os homens nascem livres e iguais em direitos, a ONU publicou uma Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948, que permitiu aprofundar a declaração vinda já da Revolução Francesa, da gloriosa Revolução Francesa. Estabeleceram-se nessa declaração os princípios essenciais para uma sociedade humana em liberdade, em justiça e em fraternidade. Infelizmente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem tem sido, em grande parte, uma mera declaração de intenções em grande parte do mundo. A liberdade, a justiça e a fraternidade estão longe de ser a regra em todos os países do mundo ou até na maior parte dos países do mundo. A Declaração Universal dos Direitos do Homem precisa de ser posta em prática. E a Organização das Nações Unidas tem de levar a cabo um papel muito mais forte, um papel que permita intervir nos Estados que violam frontalmente a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Damos um exemplo ainda agora da Arábia Saudita, em que a revista Time considerou Jamal Khashoggi como um mártir da liberdade e a figura do jornalismo do ano de 2018. A Arábia Saudita é um caso claro de violação dos direitos do homem e para a qual a ONU tem fechado os olhos e que aparece inclusivamente de uma maneira cínica em comissões de proteção dos direitos humanos. Isso também sucede em grande parte porque não existem verdadeiramente deveres, uma declaração de deveres. Se a Declaração Universal dos Direitos do Homem é essencial para o futuro da humanidade, não é menos uma Declaração Universal dos Deveres do Homem. Dos deveres do homem, em primeiro lugar, para com a humanidade, depois com o seu país, para com os seus concidadãos, para com a sua família, os seus amigos, os seus mais próximos e, inclusivamente, para com ele mesmo, porque frequentemente o homem é o maior inimigo dele mesmo. Essa Declaração Universal dos Deveres do Homem precisa urgentemente de ser aprovada e posta em prática também pelas Nações Unidas para que
os cidadãos tomem o futuro do mundo nas suas mãos e não se deixem conduzir como rebanhos pelos senhores do poder económico que comanda o poder político e social. Esperamos que a Organização das Nações Unidas, agora liderada por um português, por António Guterres, um homem profundamente defensor dos direitos do homem, esperamos que a Organização das Nações Unidas, sob a liderança de António Guterres, leve a cabo também a criação de uma Declaração Universal dos Deveres do Homem. Relativamente a Portugal, o facto mais notório dos últimos tempos tem sido, sem dúvida nenhuma, a onda de greves que tem vindo a alastrar pelo país. Nós fazemos uma comparação. No ano passado, por esta altura, estavam 17 pré-avisos de greve marcados. Este ano estão 47. E se há greves que nós aparentemente não temos dúvidas em apoiar, um dos casos será a greve recém-terminada dos estivadores, motivada por uma falta de estabilidade no trabalho absolutamente inaceitável, uma violação das elementares regras do direito do trabalho por parte das entidades patronais que consideravam aquela gente, aqueles estivadores, como simples instrumentos para um trabalho que eles apelidam de ocasional, mas que nós sabemos que não tem nada de ocasional, é um trabalho que existe todos os dias, que tem de ser levado a cabo todos os dias por todas aquelas pessoas, enquanto que elas estavam todas elas numa situação de precariedade. Claro que essa greve criou graves problemas ao país, e é curioso que aparece gente sempre, nomeadamente os ligados ao poder económico, a acusar apenas os trabalhadores dos danos que essa greve causou ao país. Mas, curiosamente, silenciam a responsabilidade das entidades patronais numa situação assim, quando essas entidades patronais violam as leis da República de uma maneira frontal e consideram como trabalho ocasional, como trabalho precário, trabalho que na realidade é permanente. Mas, para além de outras dessa greve, anunciam-se desde da Administração Pública, dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, da Direção-Geral do Registro e Notariado, do Registro e Notariado, dos comboios, dos enfermeiros. A greve dos enfermeiros está a ir longe demais também. Os enfermeiros são frequentemente tratados, pelo menos em termos de remuneração, de um modo injusto. Eles certamente que mereciam remunerações superiores, que eles trabalham muito, passaram uma grande parte da sua vida a esforçar-se para atingirem a qualidade de enfermeiros que têm, e nem sempre é reconhecido esse esforço e essa dedicação, esforço e dedicação enorme que os enfermeiros prestam aos doentes. No entanto, os enfermeiros deviam ponderar que, embora sendo justa, às vezes as lutas justas têm também limites. Não são apenas os limites do Orçamento de Estado, são também os limites dos direitos dos seus cidadãos e dos deveres deles para com os doentes. Às vezes doentes que estão em situação de morte iminente e que a greve dos enfermeiros já provocou mortes. A Ordem dos Médicos tem referido isso e os enfermeiros não devem aliar-se disso sob pena de violarem o seu próprio juramento de dedicação ao doente. Depois, outros trabalhadores do registro e notariado,
Há trabalhadores de hospitais, inclusivamente da Securitas, da Prosegur, outro exemplo de greve que está marcado agora para o período de Natal, que é a greve da grande distribuição dos hipermercados. Ora, essa greve afigura-se-me inteiramente justa, porque os trabalhadores dos hipermercados são altamente explorados pelas grandes cadeias de distribuição, que lhes pagam ordenados baixos e exigem horas extraordinárias que não pagam, e exigem uma dedicação que não é retribuída de modo nenhum, quando eles próprios têm lucros absolutamente pornográficos até, para não dizer injustos, já que eles, além de explorarem os trabalhadores, exploram eles próprios de uma maneira indecorosa os produtores. Essa greve é perfeitamente justa, mas há algumas greves, como já se falou aqui, já falei aqui no caso dos enfermeiros e dos guardas prisionais, que atinge situações de injustiça provocadas por essa greve e que deviam ser ponderadas. As dos guardas prisionais há inclusivamente a suspeita, foi lançada a suspeita de que seriam comandadas por gente da extrema-direita interessada em desestabilizar as prisões, que é algo que não deve ser posto de lado. Essas greves, portanto, têm que ser ponderadas, muito ponderadas, e nos casos em que elas servem interesses puramente políticos, devem ser combatidas. É certo que vamos entrar num período eleitoral, que é compreensível que os trabalhadores, neste período pré-eleitoral, se movimentem no sentido de obterem vantagens no que toca às suas retribuições, às suas condições de trabalho, mas tudo isso tem um limite, que é, por um lado, o limite da riqueza do país, que o país pode produzir, por outro lado, os interesses dos próprios utentes dos serviços que são prejudicados pela greve. Tudo isso não deve deixar de estar presente, como um dever também, como disse no início desta política impura. Os trabalhadores têm direitos, mas também têm deveres. Mas há uma greve que a mim me espanta particularmente. Uma greve anunciada, salvo erro para março, pelos magistrados do Ministério Público. Os magistrados do Ministério Público estão longe de ser mal remunerados. É certo que trabalham, frequentemente um trabalho difícil, às vezes sujeito a graves críticas e suspeitas. No entanto, as suas condições de trabalho são longe de ser as piores. Bem pelo contrário, são privilegiados relativamente a outros trabalhadores, até com as mesmas qualificações ou qualificações superiores. É o caso dos médicos. Os magistrados do Ministério Público têm um vencimento superior ao dos médicos, quando os médicos, particularmente os médicos especialistas, têm anos de formação de longe muito mais complexos e responsabilidades muito mais complexas do que a dos magistrados do Ministério Público. Mas, tirando isso, aquilo que está em causa aqui é algo de diferente. O facto de os magistrados do Ministério Público se arvorarem em defensores de um domínio que é o seu, defensores de uma maneira que foge a qualquer espécie de controle. Eles parece que pretendem trabalhar em roda livre.
sem qualquer espécie de controle. Nós sabemos que os Conselhos Superiores das Magistraturas e do Ministério Público, de uma maneira geral, são entidades que servem mais de proteção dos magistrados do que de fiscalização da sua atividade. No caso do Ministério Público, isso é ainda mais grave, e até porque, aliás, como nos juízes, quaisquer sanções, a não ser que venham para o tribunal, como este caso do magistrado Figueira, que foi agora julgado e foi condenado a 6 anos de prisão, as decisões do Conselho Superior do Ministério Público, como aliás as do Conselho Superior de Magistratura, são totalmente secretas. Eu dou um exemplo para que tenham a comparação com a Ordem dos Advogados. Qualquer sanção aplicada pela Ordem dos Advogados é divulgada na comunicação social e é divulgada por todos os tribunais. Em todos os tribunais, qualquer advogado que tenha uma sanção da Ordem, uma sanção disciplinar, tem o seu nome e a razão dessa sanção publicitada nos tribunais e até nos órgãos de comunicação social. Relativamente aos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, nada disso sucede. Existe uma total opacidade do seu funcionamento. E aquilo que os magistrados do Ministério Público pretendem é não estarem sujeitos às regras da democracia. Ora, as regras da democracia são para todos. E os magistrados do Ministério Público têm também de as cumprir e não podem dominar a sua classe de uma maneira completamente livre de críticas e de inspeções. De inspeções democráticas, porque as inspeções internas nós sabemos até que ponto elas falham. É bom que a sociedade e os seus eleitos, os seus legítimos representantes, legitimamente, democraticamente eleitos, controlem também a atividade do Ministério Público. Não quer dizer que controlem a independência do Ministério Público. Isso é completamente diferente. E lamenta-se, Rui Rio teve uma certa coragem em dizer com clareza que o Ministério Público não pode andar em roda livre, tem que ser democraticamente controlado. Infelizmente, a Ministra da Justiça e até já um deputado Neto Brandão, do PS, titubearam e parece que não estão interessados nisso. É lamentável que isso suceda, que o poder democraticamente eleito não tenha a coragem de confrontar interesses instalados, interesses egoístas de uma classe. Porque, ao contrário do que dizem os magistrados do Ministério Público, uma coisa é a sua independência, mas repare-se que a independência dos magistrados do Ministério Público e os magistrados judiciais acabam por frequentemente dizer que os magistrados do Ministério Público não são verdadeiros magistrados, porque os magistrados do Ministério Público são advogados também. Os magistrados do Ministério Público representam o Estado, representam um interesse particular que vai frequentemente contra os interesses dos cidadãos. E, portanto, eles não são verdadeiros magistrados, digamos assim, com a independência que têm os magistrados judiciais. Ora, se é verdade que o poder político não pode interferir nas acusações, não pode dizer quem é que deve ou não deve ser acusado, não pode tocar no andamento dos processos, não há dúvida nenhuma que tem o dever de controlar a atividade do Ministério Público, de a controlar democraticamente, de modo a saber se o Ministério Público leva a cabo os seus deveres de defender os cidadãos e o Estado como lhe compete, contra o crime, particularmente contra os crimes de corrupção,
e se o faz de uma maneira completamente isenta, como deve fazer. Portanto, trata-se de uma greve absolutamente injustificada e injusta que não deixamos de lamentar. E também não deixamos de lamentar a fraqueza do Governo e da Ministra Van Dunen, que acaba por contemporizar e por, de certo modo, tomar uma posição que poderíamos quase chamar, custa-me usar este termo, mas não encontro neste momento melhor, quase de cobardia política frente aos magistrados do Ministério Público. Do Ministério Público passamos agora para o Reino Unido, para o Brexit e para esta trapalhada incrível, esta ópera bufa que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia e as tentativas desesperadas da senhora May para não ser a piada do poder. Neste momento, os ingleses estão completamente desnorteados com a saída da União Europeia. Eles optaram por uma saída que aparentemente lhes daria liberdade face ao domínio do estrangeiro, isto é, ao domínio da União Europeia, que, entendem eles, estava personalizado pelo domínio do eixo franco-alemão, e quiseram retomar a sua liberdade. Claro que no meio disto tudo houve uma demagogia e uma mentira lamentáveis, levadas a cabo por aqueles que pretendem a destruição da União Europeia, incluindo Nigel Farage, que acabou por se demitir do partido que dirigia, de um partido xenófobo, que era o UKIP. Essa gente invocou, sobretudo, a questão da imigração para sustentar as suas posições e agora, como Farage foge das suas responsabilidades, como Boris Johnson foge das suas responsabilidades e deixam a senhora May abandonada a uma situação que para ela é verdadeiramente insustentável. No fundo, a sociedade inglesa já deve ter verificado que o Brexit é uma tremenda asneira, que a Grã-Bretanha vai sofrer imenso, e já o disse o Presidente do Banco da Inglaterra, que a Grã-Bretanha vai sofrer imenso com o Brexit e que seria bom até voltar atrás e levar a cabo um novo referendo. Infelizmente, o líder do Partido Trabalhista não tem tido a coragem de dizer aquilo que deve ser dito aos ingleses, é que é necessário acabar com o Brexit. Curiosamente, a senhora May foi também opositora do Brexit. Ela pretendia a permanência da União Europeia. Mas agora, curiosamente, defende a todo custo a saída da União Europeia. De certo modo, defende a manutenção de uma decisão democrática através de um referendo, mas sem refletir que essa decisão foi levada a cabo sobretudo através de uma intoxicação da opinião pública inglesa, através de mentiras, que se fosse dito à opinião pública inglesa que o rendimento das famílias inglesas ia baixar enormemente com a saída da União Europeia, se lhes fosse dito aquilo que está a acontecer neste momento, que a Libra iria desvalorizar de uma maneira dramática e o peso político, o peso económico a nível mundial da Grã-Bretanha
iria diminuir também de maneira dramática, certamente, se lhe fosse dito essa verdade, que é o que já está a acontecer. Os ingleses já estão a sofrer na pele os efeitos do Brexit. Repare-se que a Libra tem diminuído a sua cotação relativamente ao dólar e ao euro de uma maneira acentuada, quase que está com uma cotação paralela ao euro, quando ainda não há muito tempo valia 1,5 euro. E agora uma libra é trocada por 1 euro nos mercados, praticamente por 1 euro. Ora, isso significa que são necessárias mais libras para comprar as mercadorias europeias e grande parte das importações inglesas vem da Europa. Portanto, a carestia de vida na Inglaterra vai ser dramática para os cidadãos ingleses que já estão a sofrer. Infelizmente, como disse, o Partido Trabalhista, a quem competia defender os interesses daqueles que mais sofrem com isto, que são os trabalhadores, não está a ter a coragem suficiente para dizer não aceitamos este referendo que foi levado a cabo no meio de mentiras, de modo desonesto e inaceitável, que não foi verdadeiramente democrático. Queremos um referendo agora verdadeiramente democrático, porque neste momento a população inglesa, os cidadãos ingleses já estão a sentir na pele os efeitos daquilo que será o Brexit, que terá efeitos muito mais graves do que aqueles que neste momento estão a sofrer. Vamos a ver se o Partido Trabalhista inglês muda de discurso e se tem a coragem de defender aquilo que não só a Europa, mas, sobretudo, a Grã-Bretanha precisa. Finalmente, vamos falar do Brasil. O Brasil que nos surpreende com o Ministro da Educação que é uma personagem de tragédia. Da tragédia, é uma personagem da tragédia brasileira que se abateu agora sobre o Brasil e que conviria perceber porque é que acontece. E conviria que aqueles que defendem a liberdade, a justiça e a fraternidade e aqueles que defendem a separação da Igreja do Estado, porque a ligação da Igreja ao Estado já demonstrou ao longo dos séculos ser altamente perniciosa para a humanidade, que esses pensem na sua responsabilidade na atual situação no Brasil. O caso do futuro Ministro da Educação, um ex-colombiano naturalizado brasileiro, Ricardo Rodrigues, que foi professor na Academia Militar Brasileira, que é um indivíduo, pelos vistos, ligado à filosofia, mas a filosofia dá para tudo. E esse professor é a favor daquilo que ele chama uma escola ideologicamente liberta, uma escola sem política, que no fundo é a escola que pretende levar a cabo a mentalização dos cidadãos, das crianças, para a política da direita e da extrema-direita. Ele que defende a ditadura militar e diz que a Comissão de Verdade é uma comissão de mentiras. Ele que está num governo que se diz contra a corrupção e que defende Temer, dizendo que as notícias que acusam Temer de corrupção são fake news. Estamos a ver como a ditadura militar foi um instrumento da grande corrupção. Também agora este ministro e os que rodeiam
Bolsonaro irão ser instrumentos de corrupção. Mas o caso dramático, e que nos leva a pensar até em Fernando Pessoa, é o caso da futura Ministra da Família, uma tal pastora Damares. Essa Ministra da Família é um caso que eu tenho dificuldades em classificar. E, aparentemente, eu iria para aquele poema, para o célebre poema de Fernando Pessoa, que diz: o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. O caso da pastora Damares é substituindo o poeta por a pastora Damares, é uma fingidora que finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. É um caso terrível para a sociedade brasileira. Repare-se, a pastora Damares diz que foi objeto do milagre. Ela foi violada aos 6 anos, os pais trataram-na mal, ela quis suicidar-se, diz que quis suicidar-se com um pé de goiaba, diz ela, e não se suicidou. Eu vou ler aqui o relato que ela fez. Eu vi Jesus se aproximar do pé de goiaba. Nesse instante, eu tive uma revelação extraordinária. Jesus quer experiências extraordinárias com as crianças. Acreditem nisso. Jesus olhava para mim. Ele era tão lindo. Tinha uma roupa comprida, uma barba comprida. Aquela visão que a criança tem de Jesus. E Jesus começou a subir e ela esqueceu o veneno. E ela disse: não sobe Jesus, você não sabe subir em pé de goiaba, você se vai machucar, já te machucaram tanto na cruz. Aqui a voz da é mais lancilante e com lágrimas ela diz: eu amava tanto Jesus. Jesus é tão poderoso, mas Jesus é tão poderoso que conseguiu subir ao pé de goiaba até ao galho onde ela estava e que lhe deu um abraço, que a trouxe e que Jesus lhe deu o abraço que o pai e a mãe não deram. Ela, diz ela, essa menininha que Satanás quis esmagar, se salvou. E hoje ela está no Senado e vai ser ministra. É uma pessoa que faz um relato destes, que vai ser ministra. Bem, podia-se perguntar se Jesus, que é nosso Pai, segundo ela diz, que a salvou, porque é que, sendo mais poderoso que Satanás, em vez de fazer toda essa peça de dramatismo para a salvar, não a tinha salvo antes de mais da própria violação de que ela foi objeto por parte do próprio pai. Jesus, ao contrário de qualquer pai que, sendo todo poderoso e podia impedir um vizinho malvado como é Satanás de levar a cabo uma violação, um crime horrendo contra uma criança, Jesus, sendo todo poderoso, ao contrário de um pai, de qualquer pai minimamente decente, pura e simplesmente aliou-se de salvar aquela criança inocente. Mas retirando essa interrogação que a pastora Damares não faz, vemos que todo aquele discurso é um discurso que leva à submissão do Estado pela Igreja. Ela diz claramente: agora é a Igreja quem vai dominar a sociedade brasileira. E essa Igreja, que ela é pastora, que ela é representante, que vive à custa do trabalho da sociedade, do sacrifício e da miséria até de milhões de brasileiros, essa Igreja não se coíbe de recorrer à mais vergonhosa mentira para se impor. Eu dou um exemplo. Ela própria, a pastora Damares, alertou contra o chamado kit gay que a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, teria pago para promover a masturbação em bebés.
é algo de absolutamente repugnante. Essa mentira nunca passaria pela cabeça de alguém minimamente decente, não passou pela cabeça, e essa promoção de estudos é uma falsidade total levada a cabo pela pastora Damares, que bem sabe que é mentira aquilo que ela diz, mas a mentira nela é tão forte, confunde-se tanto com a verdade, que ela acredita na própria mentira. Outro caso é o kit gay que Bolsonaro atribuiu ao PT para vencer as eleições. Bolsonaro foi proibido de referir o tal kit gay, o kit gay inventado para promover os gays, que, afinal de contas, ele usou para vencer as eleições para a presidência. E, apesar de proibido, ele continuou a usar essa invenção do kit gay. E a pastora Damares continua a usar a invenção do kit gay. Ela diz que o ser-se homossexual não é nada de congénito, é algo adquirido, uma malvadez adquirida e não algo de congénito. Diz ela que não está nada provado cientificamente que seja algo de congénito e que as pessoas podem optar, que o seu género pode optar. Já não digo... não é a ignorância, aquela ignorância sobre as pessoas que nascem com dois sexos, que ela parece ignorar. Há verdades evidentes que ela ignora, que são demonstradas pela ciência, mas que a religião, precisamente porque pretende falsificar a verdade em seu proveito, em proveito da crença, e em proveito de uma crença que destrói não só a razão, mas utiliza o irracional que existe em cada pessoa para transformar a religião num instrumento de poder e num instrumento, neste caso, de um instrumento de enriquecimento pessoal da pastora Damares e de outros, como a pastora Damares, que usam a religião para enriquecerem de uma maneira absolutamente escandalosa, como sucede, nomeadamente, com Edir Macedo e outros pastores brasileiros. Quem defende a liberdade, a justiça e a solidariedade, quem defende a separação da Igreja do Estado, que já causou males por demais às civilizações, quem defende isso tem de combater gente como esta pastora Damares, que é extremamente perigosa, porque confunde a sua mentira com a verdade e chega a acreditar na mentira que ela própria promove. E com este drama brasileiro, deste drama que é simultaneamente um drama e uma ópera bufa que se está a passar no Brasil, um pouco também à maneira da Inglaterra, eu despeço-me até ao próximo Política Impura e obrigado pela vossa presença. Política Impura. Um olhar sobre a semana.